E aí, turma, muito bom dia. Estamos aqui de novo, nosso segundo episódio do nosso podcast. Prazer em recebê-lo de novo, Tadeu. Prazer em recebê-lo, Gui. Muito. Sejam bem-vindos aí, todos que estão assistindo a gente aí, né? Já tivemos 60 visualizações, né? Muito boa, né, velho, a quantidade de visualização. Estamos em fase de teste ainda, né, Gui? É. Bom, é legal a gente falar que a gente está gravando esses episódios, mas todos são fase de teste hoje. Já mudamos o ambiente completamente, saímos da varanda da minha casa, agora viemos para um novo lugar agora, com a nova estrutura. Viemos comprar um estúdio novo. Pois é, só com 60 visualizações já compramos o primeiro estúdio, hein, cara? Imagina, já bateu o flow rapidaço, ano que vem. Bom, turma, a gente vai fazer uma série de episódios aqui falando um pouco da parte contábil. O Tadeu conhece bastante. A gente vai ter mais coisas para trazer além da parte contábil. E hoje a gente vai falar sobre exclusão do Simples Nacional, é isso? Só aí, Gui. Essa semaninha aí, as empresas já estão começando a receber termo de exclusão do Simples Nacional. Daí o empresário fica desesperado, né? Termo de exclusão. Mas como que é isso? O cara vai ter a vida excluída? Fala um pouco sobre exclusão do Simples Nacional, quero entender. Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, né? Eu sou contador, administrador, tenho outros cursinhos aí, mas vamos focar nessa parte contábil, né? Seguinte, muitos empresários estão me ligando aí, estão entrando em contato com a minha equipe também, que estão recebendo o termo de exclusão do Simples Nacional. O que é isso, Gui? Todo mês de julho, agosto, né, devido à pandemia, esses anos passados aí, alguns receberam em setembro, né, e tal. Mas esse ano, dia 31, do dia 28 ao dia 31 de julho, né, o Fisco Federal começou a emitir para alguns CNPJs que estão devendo, né, tanto o DAS do Simples Nacional, como algumas retenções IR, RF, né, e o INSS também, né? Sim. Esses são algumas das situações que podem fazer com que a empresa seja desenquadrada, excluída do Simples Nacional. Ah, mas recebi esse termo, então eu já estou excluído do Simples Nacional? Poxa, porque eu já quis tanto o Simples Nacional para dar uma economizada no meu imposto. Não, gente, tá? Esse termo, ele chega com o intuito de forçar a empresa ou empresário a regularizar, tá, a sua empresa. E se não regularizar a partir do momento que leu esse termo, de 30 a 45 dias, se eu não me engano, você está desenquadrado a partir do dia 31 do 12, né? 1º de janeiro de 2024, você está no lucro presumido, tá? O que é isso? Não é um bicho de 7 cabeças também para algumas atividades, mas para outras, sim, tá? Às vezes, desenquadrei do Simples, mas se eu for somar as minhas guias aqui, tá dando a mesma coisa que eu pagava lá no Simples, né? Alguns casos eu te falo que pode ser que sim, tá? Porque o Simples Nacional, ele muda a alíquota, né? Isso daí nós vamos falar em outros episódios aí, né? Focar mais nessa parte do Simples Nacional e tal. Então, às vezes, a empresa já está com um faturamento mais alto, né? Em comparação aos 12 últimos meses, né? Sim. Está com faturamento já que a alíquota dele está em 12%, 12,5%, 13%. Então, ele basicamente já é um lucro presumido, se for somar tudo. E se ele não tiver funcionários, ele não vai sentir tanto impacto. Isso daí nós vamos falar também em outros episódios aí. Mas vamos lá, essa parte da comunicação que você falou, ela chega via carta, como que ela chega para o empresário? Ela chega via comunicação digital, tá? Que é uma mensagem dentro do portal ECAC, tá? Que é acessado ou pelo representante da empresa, pelo acesso Gov dele, onde ele muda lá para o CNPJ que ele representa, ou pelo certificado digital da própria empresa, do próprio CNPJ. Acessa-se ECAC
e vai ter uma abinha no canto direito lá da tela, mensagens. Quando se tem esse termo de exclusão, o empresário, a hora que entrar no ECAC, já vai ter uma notificação para ele ler uma mensagem, tá? Saquei. Geralmente, quando tem essa mensagenzinha assim, né? Ele já é porque tem algo importante para se ler, tá? Então, ele vai ver lá e vai ter termo de exclusão 2023, termo de exclusão do Simples Nacional. Quando ele entrar nisso, vai ter uma relação de débitos, tá? Aí, esses débitos nessa relação vinculada a esse termo, que devem ser resolvidos imediatamente. Se não resolver essa listagem de débito aí, você está automaticamente excluído do Simples, tá? Se ele for puxar, ele pode ter até mais débitos, tá, Gui? Só que ele tem que resolver esse fato. E aí que chega uma coisa interessante, muita dúvida chegou, né? Ah, mas eu já tenho um parcelamento do Simples Nacional feito, eu já tenho um HELP também, né? HELP foi um plano do governo anterior para ajudar algumas empresas a se regularizar, tá? Então, foi de uma forma mais facilitada, né? Para você ter ideia, até a parcela inicial para você aderir o HELP, o governo parcelou em 8 vezes, né? Daí depois que começou a pagar as demais. Imagina que teve muita adesão, né? Muita. E ajudou, né? Muitas empresas aí que não estavam conseguindo manter, né, o pagamento dos seus impostos do Simples em dia, né? Isso foi só para empresas do Simples, tá? Buscar uma regularização. Só que um dos intuitos do HELP, se você pegar a norma dele, né, a lei, né, ele diz lá que é para você regularizar os débitos de Simples Nacional da sua empresa e daqui para frente se manter regular, tá? E muita empresa não conseguiu, tanto que receberam esse termo. Ah, mas eu posso parcelar esses débitos do Simples que estão nessa lista? Para você parcelar esses débitos que estão nessa lista, você vai ter que desistir de outros parcelamentos do Simples Nacional. Entendi. Tá? Ou parcelamento simplificado ou HELP. Esse HELP foi uma mão na roda. Vou te dar exemplo. Eu tenho cliente que pagava R$8.000 por mês da parcela de regularização do Simples Nacional, que foi feito de uma forma simplificada. No HELP, essa parcela baixou para 2, 3 mil. Então, isso gerou um caixa para a empresa para se manter regular daqui para frente. Só que muitas empresas não conseguiram, né, por motivos diversos, administrativo ou né, fluxo de caixa mesmo. Daí, o que ocorre? A pessoa vai ter que desistir desses parcelamentos. Eu sempre recomendo a minha equipe orientar, né, os clientes, esperar uns 3 dias aí para todos os saldos devedores voltarem para a cobrança do CNPJ. Daí é possível reparcelar, fazer um novo parcelamento. Só que quando você entra para fazer um novo parcelamento, ele automaticamente já puxa todos os débitos do Simples, né? Você não vai conseguir escolher. Ah, eu quero pagar só esse que tá na lista. Não, ele pega todo o saldo devedor e ele mesmo já estipula a quantidade de parcelas. Você não consegue escolher. Ah, não, mas eu quero pagar em 12 vezes. Não, o próprio sistema já vai te colocar parcelas que ele calculou, né? E tem um grande porém aí que vai impactar o bolso dos empresários, né? A pessoa, quando ela faz o primeiro parcelamento, ela já começa pagando aquela parcela, certo? Lógico. Quando ela desiste desse primeiro parcelamento e vai fazer o segundo, ela paga um pedágio, tá? É uma multa, né? É uma penalidade que o governo coloca aí de 10% sobre todo o saldo do devedor. Então, a primeira parcela vai ser
esse pedágio é para você entrar num reparcelamento, tá? Ok. Mas, um exemplo, você falou lá que o cara talvez tinha uma dívida de 8 mil, uma parcela de 8 mil, e quando ele entrou nesse help, ele passou para 2 mil. Ok. Com esse novo caminho de reparcelamento, essa parcela tende a crescer, a voltar a juros anteriores, ou ela permanece lá, por exemplo, minha parcelinha 2 mil, acrescida somente do reenquadramento? Além de perder todo o benefício desse help, tá? Dessa baixa do valor de cada parcela, né? Voltando um pouquinho só. O primeiro reparcelamento é 10%. A partir do segundo parcelamento, o pedágio vai virar 20%. Então, olha que penalidade aí, né? Pesado. Mas vamos lá. Além de perder esse benefício do help, o valor que ele pagou, ele não perde, tá, Gui? Tá? Os valores originais, né? Tirando juros, multa e tal, aquele valor original que está englobado naquele montante que ele já pagou é abatido, tá? Dos últimos meses para cá, para os mais recentes, tá? Ele não perde esse valor. Juros e multa, perdeu. Virou despesa, tá? E ele vai juntar tudo. Vou te dar exemplo. Se juntar tudo, todo o saldo devedor, esperou 3 dias lá, né, tal, voltou todo o saldo, deu 100 mil, certo? 100 mil de dívida. Como é o terceiro parcelamento que ele vai pagar 20%. Então, 20 mil para entrar no novo parcelamento. E a partir das demais, daí ele pega todo o saldo devedor, 100 mil, certo? Menos 20 mil, vai dar 80. Só que isso já virou mais um mês, então aplica-se Selic, já não é 80. Caramba. É 80 mais Selic, tá? Que ele vai nos juros, multa, tudo, né? Daí, desses 80 e... Vamos chutar aqui para dar exemplo, né? Desses 85 mil que sobrou, tá? 88 mil, se a gente considerar Selic 1%, né? 88 mil, ele vai parcelar na quantidade de parcela que o próprio sistema determinou. Então, se ele vai dividir em 60 vezes, daí ele vai pegar esses 88 mil dividido em 60 vezes. A primeira parcela vai ser um valor que ele já sabe. O do outro mês já não vai ser esse valor, que incide Selic também. Cada mês. E aí vai, né? Então a gente está torcendo aí para o novo governo, né? O novo governo lançou aí uma forma de você negociar a sua dívida, mas só se ela estiver na dívida ativa ou nas secretarias, né, fazendárias aí, PGFN. Mas em muito caso não chegou para esse caso, né, de estar na procuradoria. Então, estamos torcendo para o governo lançar algum incentivo para os empresários aí, né? Que muitos empresários, concorda comigo, vai ter que pegar empréstimo no banco. Já não está conseguindo pagar imposto. Sim, certo? Vai ter que pegar um empréstimo no banco para pagar essa parcela pedágio. Daí ele vai ter que pagar o banco. E vai ter que pagar a outra parcela, certo? Então, estamos torcendo aí para até o final do ano, mesmo esses que fizerem essa adesão aí, né, do novo parcelamento, tem que fazer, tem que negociar aquela relação. Se não fizer, a partir do primeiro dia de 2024, tá desenquadrado. Então, estamos torcendo para sair alguma novidade aí, né? Legal, cara, mas assim, se a gente pensar um pouco na questão da comunicação, o cara tem que, de certa forma, acessar lá aquele site, né? Acessa aí ECAC, tá? Que é da Receita Federal. Entra com o GOV do responsável pela empresa perante Receita Federal. Daí vai ter um campo lá para você acessar o CNPJ que você é representante. Ou se vocês tiverem o certificado digital do CNPJ já, né? O CNPJ, você já acessa o ECAC direto por ele, tá? E vai ter um campo lá, mensagens. E lá vai estar o termo de exclusão.
Legal, legal. E, cara, quem que precisa ficar de olho nisso? Sou eu, empresário, ou é meu contador? Então, vamos lá. Existem diversos profissionais, né? Todo ramo existem diversos tipos de empresas e de profissionais. A nossa equipe olha mensalmente, tá? Todas essas informações de todos os nossos clientes. Vocês monitoram o CNPJ, CNPJ, tudo isso? A gente monitora mensalmente, tá? Isso na esfera municipal, estadual e federal, tá? Na esfera municipal, Cara, vocês têm software de alarmística pra isso? aí que entra a sua área, né meu? Não, mas... Com você Beleza. Mas por isso eu tô te perguntando. Já viu software que vai te falando todo mês? Porque se isso for um trabalho manual, é algo muito custoso para você. Assim, ó, nós temos software parceiro, tá? Tudo isso gera um custo, entendeu? Aí que eu quero chegar. Tudo isso tem um custo altíssimo, tá? Perdão aí, gente. Tudo isso tem um custo altíssimo. É um custo por CNPJ, por mês, tá? E isso, logicamente, a gente tem que agregar um pouco nos nossos honorários mensais, né? Por isso que existem escritórios que cobram mais baratinho, né? E faz só aquele trivial. Por isso que tem aqueles escritórios baratinhos, né? Que cobram só aquele trivial, né? E existem outros profissionais que agregam valor à sua empresa, tá? Porque, querendo ou não, isso faz parte de uma assessoria menor, né? Para você ter ideia, Gui, na esfera municipal existem duas maneiras para a gente enxergar aquela dívida. Tem esfera administrativa e tem já o que foi para uma dívida ativa municipal. Então, olha só, são dois campos na esfera municipal. Na estadual, a mesma coisa. E na federal também. Então, hoje nós utilizamos tecnologia né, para isso. Eles têm acesso à API, né? Legal. A esses órgãos, né, essas entidades municipais, né, estaduais, federais, que até a gente pode fazer um episódio depois, né, Gui? Para você explicar essa parte tecnológica que é muito louca, né? Louco. Esses acessos governamentais, toda a segurança que isso envolve, né? Sim. É uma coisa... E você gosta muito de brincar com a tecnologia, né? Gosto. Tem que passar tudo da sua contabilidade, né? Meu, e assim, hoje a gente utiliza um sistema de monitoramento por CNPJ, por inscrição municipal e por inscrição estadual. Caraca. Tá? E quando sobem alertas, né, a gente pega os alertas daquele mês, daí a gente faz um pente fino manual. Daí entra o profissional, que ele vai manualmente naquele CNPJ, puxa toda a situação. Nós temos um software que faz isso. Mas, cara, eu solicito a minha equipe para fazer esse tira-teima, né? Sim. Tá? Pra gente confrontar. E tanto que creio que vão ter muitos clientes agora, né? Que vão assistir esse nosso podcast aí. E eles vão ver, por isso que eles me ligam, por isso que eles me mandam WhatsApp, e-mail, né? Perguntando para enviar o comprovante de pagamento da taxa de licença, da taxa de fiscalização municipal, daquele ICMS de FAO ou ST que a gente enviou para ele, tal. Por quê? O sistema também, ele é falho. Sim. Então, muitas vezes o cliente pagou, mas não caiu, porque ele pode ter pago fora da data, sabe? Então, tudo isso cabe recurso para a gente regularizar. Então, meu amigo, aí que entra aquilo que eu iria falar. Para a gente agregar todos esses valores ao cliente, você concorda que tem custo? Sim. Então, tem muitas contabilidades que a gente pode dizer que fazem mais um trivial, tá? Te cobra menos, só que não te dá um feedback
a um nível de excelência, vai, né? E existem outros profissionais que cobram um pouquinho mais, mas te agrega um valor e te dá uma assessoria que você não vai correr risco, né? Você pode até estar ciente que não está pagando o imposto, mas a contabilidade te avisa mensalmente, ó, está aberto o mês tal, está aberto o mês tal. Vocês avisam e limitem, né? O cara paga, na realidade, se quiser. Exatamente. Todo mês, quando a gente fecha a parte fiscal e vê que um cliente está com meses anteriores em aberto, a gente já avisa por e-mail, já manda as guias também. Se ele conseguir pagar, ele está com 6 meses aberto. Se ele conseguir pagar 1 a mais ou 2 a mais, ó que problemão que ele vai evitar num termo de exclusão. Em um reparcelamento, pagar o pedágio, né? Então tem tudo isso. Isso envolve também o INSS, tá? Pouquíssimos casos acontece isso, mas tem empresas que não recolhem o INSS, tá? E eu faço um apelo aqui agora, né, como profissional, pro empresário. Se você conseguir pagar o INSS em dia, paga. Até porque, do Simples Nacional, você desconta o INSS do holerite do seu colaborador, né? Isso é caro, né, mano? Então não sai do bolso da empresa, não sai do caixa da empresa o INSS. Que a empresa pagou o holerite do colaborador, lá está descontando o INSS. Então quem está pagando na realidade o INSS é o colaborador. Sim. Né, através de uma guia em nome da empresa, que a empresa recolhe, né? Então, isso também entra em um problema de apropriação indébita, né? Como assim? Porque vamos lá, você é funcionário de uma empresa do Simples. Você, quando recebe o seu holerite, você vai ver o seu salário líquido, adicionais de insalubridade, que seja hora extra, tal, que tudo isso soma-se salário, tá? Sim. Daí você vai ter lá o desconto do FGTS, não, do INSS. O FGTS é um custo da empresa, Sim. tá? É o fundo de garantia, né, por tempo de serviço, tá? Mas o INSS, ele é descontado do seu holerite. Em vez de você receber um valor X, você vai receber o X menos o INSS, tá? Que é para a empresa recolher. Então, a empresa desconta de você, mas recolhe. Esses que não recolhem entram em um termo aí de apropriação indébita, porque ele está se apropriando, a empresa está se apropriando de um valor que não é dela. Saquei. E Quando deixa de recolher essa guia. a falta de recolhimento, ele traz prejuízo para o colaborador? O do INSS, ele pode ter problema para se aposentar. Né? Entendi. Eu digo, mesmo que como é de responsabilidade da empresa, porque ela teve aquele valor, isso então pode trazer Pode trazer dor de cabeça para ele lá na frente, quando ele for entrar na aposentadoria. então é legal todo mundo acompanhar, né? Isso daí, o colaborador de toda empresa, eu falo colaborador, né? Mas muitos vão entender como o empregado daquela empresa, o funcionário daquela empresa, ele pode estar monitorando isso através do software da Caixa Econômica, tá? Ele puxa o CNIS dele, tá? Que é o extrato, tá? Ele pode monitorar isso ou ir direto a qualquer agência da Caixa Econômica, tá? Com os documentos, né? E aí, através do atendente lá, ele solicita um extrato onde mostra que está sendo recolhido. Porque isso é muito sério. Imagina se você trabalha 15 anos na empresa, aí você, Acontece. perto de aposentar, você tinha certeza que você tinha um tempo de serviço, não tem. Cara, mas para isso tem uma situação assim. Aí entramos em outro tema, né? Que a gente pode abordar mais também em uma outra situação. O cara trabalhou 30 anos numa empresa, né? Tô chutando alto aqui, né? Vai se aposentar e eles falam que tem que comprovar,
o tempo de serviço. Por que tem que comprovar? Porque justamente não tem o recolhimento. Tá? Daí o que ele faz? Ele vai levar a carteira dele, ele vai levar os olerites dele. Pô, mas se juntar olerite durante 30 anos... Pois é, Mas, o sistema é falho. O sistema da Caixa é falho. E eu recomendo os meus clientes a guardar para a eternidade os documentos trabalhistas. Tá? Pagou a antiga GPS, que hoje ela foi substituída pelo DARF através da nova declaração DCTF Web, né? Que é aquela declaração que eu te comentei essa semana. Sim. Tá? Ela foi substituída desde o mês 10 de 21, se eu não me engano. Tá? Passou de GPS para DARF. Tá? E esse ano agora passou todos os recolhimentos de retenção de folha e tal, através desse DARF também, né? Todos não, por enquanto está o imposto de renda. Então, paga-se junto o INSS e o IRRF nesse DARF. Férias e tal, mas aí a gente abre mais para frente. Quando ele vai entrar com a aposentadoria, ele vai ser chamado, ele vai demonstrar toda essa documentação. Então, meus amigos, se vocês puderem criar uma pastinha, uma caixa, arquivo, né? Na casa de vocês, guardem, porque é o seu futuro, é a sua aposentadoria lá na frente. Se tiver algum problema, como que vocês vão provar? Né? Vocês podem solicitar extrato de vínculo lá na Caixa. Só que eles vão te pedir a sua carteira profissional, eles vão, tá? Existem tecnologias entrando novas aí, do próprio governo, que é vou te dar exemplo agora, o FGTS digital, que a partir, agora mudou o cronograma novamente, né? Mas provavelmente a partir do próximo ano, de janeiro para frente, vai ser já um FGTS digital, né? Então, hoje, para você saber se a empresa está pagando o FGTS, você tem que ir na Caixa, né? Muitos colaboradores com o endereço atualizado, quando atualiza o endereço e quando o escritório de contabilidade atualiza isso nos órgãos públicos, recebe cartinha lá na sua casa. Ó, está sendo depositado. Eu achei que isso tinha até acabado, acredita? Não. Eu achei que tava tudo digital. Se você tem aqueles aplicativos no celular, eles pararam de enviar carta, né? É tudo pelo app, né? Que você se monitora, né? Então, gente, documento previdenciário, guardem. Guardem, porque é o futuro para você se aposentar. Boa. Tá? O sistema da Caixa Econômica e INSS ainda é um pouquinho falho nessa... Mas tecnologias estão boa, cara. Eu sei que a gente sai um pouco do tema, assim. Não, mas aqui a gente tá para bater papo, meu. Cara, sobre o desenquadramento do Simples Nacional, tem mais alguma pegadinha que você vê, assim, por agora, ou não? Tem mais novidades também? Cara, se você falou, por exemplo, cara, sobre o Simples Nacional, acho que é isso que eu queria dar o recado. Se tiver novidades também... Então, eu quero deixar um alerta aí, né? Pro pessoal ter um cuidado aí. E nós vamos... Aí, ó, a gente já tem muitos episódios pra gravar. Só que eu vou dar daqui a pouquinho esse comentário. Essa dica. Fazer uma pausa, tomar uma aguinha aí. Fechou. Vamos? É nóis. Ó, a gente tá de volta. Cadê o cafezinho? Compramos esse estúdio novo, né? Agora tem até cafezinho. Tem até café pra oferecer lá em casa, eu não oferecia nem água pra mim. Mas e aí, mano? Falando um pouco, a gente falou bastante sobre Simples Nacional, a exclusão lá do Simples Nacional. Tem muito mais pra gente falar, hein, meu? É. A gente tá só pincelando aqui. Louco, cara. Mas e aí, o que você tinha como recado? O que você tem como dica? Isso aí, gente, ó. Pix. Pix é uma delícia, né, galera? Puta, maravilhoso. Com TED, com DOC. Putz, meu. Acabou com tudo, daí tem um zum que vai ser taxado, depois não vai ser mais pra pessoa física. Pessoa jurídica paga já, tá? É mesmo? Pessoa jurídica paga já pra fazer Pix.
Cara, alguns bancos, né? Tem alguns bancos aí digitais que tem uns pacotes aí que ou por quantidade ou por valor você não paga. Mas a maioria paga já. Eu não sabia. E pessoa física ainda não, né? Mas tem um zoom de que vai ser taxado e tal, mas vamos falar de empresa, tá? Pix. Vou te dar exemplo do MEI. O MEI não tem um limite que a gente falou lá no nosso episódio 1. Nossa, como se estivesse longe, né? Ele quer 5 mil reais por ano, se eu não me engano, não é isso? 82 mil aproximadamente. Vamos arredondar para 6,5 por mês, Isso. certo? Daí o camarada tem uma movimentação de receber Pix na conta dele por mês de 20 mil. Sacou? O cara jogou na roleta. Sacou, né? Caiu do céu, né? Então, gente, ó. Receita Federal. Essa invenção do Pix, do ex-ministro da Economia, né? Paulo Guedes, gênio. Gênio. Pode ter... Tem gente que não vai concordar, né? Que ele é gênio, mas, meu... Sim. É muito inteligente. Alta rastreabilidade. Ele sabe de qual CPF foi e qual CPF recebeu. Sabe? Ah, mas eu uso e-mail, eu uso celular. É só a chave. Chave só. Chave pode ser e-mail, celular, ainda, né? Porque eu acho que eles vão fazer de alguma forma aí pra travar só CPF, só CNPJ. Aguarde novidades aí. Mas, Tá sabendo de novidades que nem eu que trabalho em banco não tô sabendo. Mas vamos lá. Cara, a sua conta, quando você abre a sua conta digital ou não, qual o primeiro número de documento que eles te pedem? CPF. Tá? Depois você tem que ainda mandar cópia, né? Digitalizada, tudo. Então, gente, banco digital ou convencional, né? Banco Central, Receita Federal. O Pix, ele não é... A chave não é do seu banco. A chave é liberada pelo Banco Central. Sim. Um cadastro lá no Bacen. Certo? Então já é um cadastro direto na fonte fiscalizadora. Então você fez um Pix, recebeu um Pix, você tá rastreado. Você tá lá rastreado. Sabe já? Até se bobear, até onde que você fez aquele Pix? Ah, mas eu tava em Manaus usando o meu celular, né? Muitas empresas gravam a geolocalização para poder saber aonde está acontecendo. Tanto que, às vezes, você sabe, a transação ocorreu em tal lugar. Tem empresas que mandam SMS, né? Até por segurança, né? Tipo assim, mas será que é você mesmo que tá fazendo? Se seu celular tá em São Paulo, você tá fazendo transação no Mato Grosso. Né? O que tá rolando? Então, assim, o que ocorre? Pela minha visão e pelas notícias que a gente vai lendo aí, né? Vai começar a desenquadrar MEI. Do MEI, do CIMEI para o Simples Nacional. Através do Pix, pelo rastreamento do Pix. Pela minha visão, os MEIs vão começar a receber notificações aí, né? Como esse termo que a gente disse, via ECAC ou, se bobear, até por correspondência mesmo, na residência, tá? Avisando que você vai ter que se regularizar. Tipo assim, não é assim, ó, acho que você vai ser desenquadrado. Não, ó, você foi desenquadrado e você vai ter que se regularizar para mudar do CIMEI, que é o plano dentro do Simples Nacional, né? Do MEI, para o Simples Nacional de fato, né? Isso vai acarretar em multas, em novas guias de pagamento de imposto, que depende da situação, o fisco vai poder até dizer, ó, você está desenquadrado, hoje nós estamos em agosto, você está desenquadrado desde março.
né? Desde janeiro. Eu acho que vai ser desde o início do ano vigente, porque o ano contábil fiscal é de janeiro a dezembro, né? Então, se você for notificado por isso, espero que eles sejam um pouco mais maleáveis, né? Tipo assim, te dando aviso para você se regularizar a partir de janeiro. Mas ele já sabe que você está sonegando, porque se você tem um limite de 6,5 por mês e você movimentou mensalmente uma média de 20, eu ouço situações aí, tá? O camarada chega no nosso escritório aqui, fala, não, eu preciso mudar de assessoria porque a minha não tá sabendo responder as minhas dúvidas e tal, e eu tô preocupado com o meu MEI. Tá, você é um MEI, tá, mas quanto você vende por mês? Eu vendo 110 mil mês. Mas peraí, você é MEI? Sim, mas eu não emito nota, né? Porque o MEI tem uma liberdade para isso, né? Você só precisa emitir MEI, né? Lembrando o episódio 1 aí, para quando você vende para jurídica ou quando você vende para revendedores, né? Sim. Cara, você estava falando, eu tava pensando uma coisa aqui. É muito difícil, eu acho na minha visão, você pode falar, não tem como eu separar pessoa física de pessoa jurídica, né? Num contexto contábil. Porque imagina, eu tava pensando, putz, mas se eu fosse um empresário, eu poderia usar minha conta de CNPJ para poder receber, Cara, que pergunta ótima. para receber coisas do meu CPF? Pergunta. Vendi um carro, tô recebendo na minha conta de CNPJ. Aí tá. Foi através de Pix. Você desenquadrado por causa disso? Se você tiver uma assessoria contábil, você vai entender que é obrigatório a separação da pessoa física da pessoa jurídica. Mas eu sou sócio único dessa empresa. Cara, você é você. A sua empresa é sua empresa. Sua empresa faturou 1 milhão, é o faturamento da sua empresa, não é seu. Por isso que muitas empresas quebram, Gui. Eu vou te chamar de Gui aqui. Beleza. Por isso que muitas empresas quebram. Por confusão. Por confundir o que é uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Você é sócio representante daquela pessoa jurídica. Quem está faturando não é o sócio. E tem muito ainda que fala, não, eu faturo 1 milhão mês. Tipo assim, né? Uhum. Não, cara, quem está faturando é a sua empresa, através do seu empenho, da sua dedicação. Aí que existe o prolabore do sócio. Saquei. Tá? Então, vamos lá. A empresa jurídica tem uma conta bancária e a movimentação legal daquela empresa, com emissão de nota, tudo, ela tem que ser movimentada legalmente, tá? Se ela movimentar ilegalmente, ela está sonegando, certo? Então, aos olhos da fiscalização, como que tem que ser? Toda venda emitiu nota de serviço ou de produto, tá? Emitiu nota, faturou, cobrou ou por transferência bancária, ou por boleto, ou por Pix, ou por qualquer outra forma que possa existir aí legalmente, tá? Caiu na conta ou nas contas daquela pessoa jurídica, aquele faturamento abatendo os impostos, abatendo custos, abatendo mão de obra, tal, né? Vai gerar um lucro para aquela empresa, certo? Sim. Desse lucro, numa contabilidade bem feita, no final do ano ele pode ser distribuído para os sócios de uma forma legal e isenta de imposto de renda, tá? E mensalmente um prolabore para os sócios, como se fosse um pagamento dos colaboradores, funcionários, tem uma retirada mensal do sócio, tá? Para que ele possa sobreviver. Então a empresa pode transferir aquele recurso, né, do prolabore mensal para o sócio para ele sobreviver.
Agora, ele não pode pagar a conta dele, ou da casa dele, ou da tia dele, da mãe, da filha, que seja escola do filho, na conta da jurídica. A jurídica não tem nada a ver com a vida daquela pessoa física responsável por ela. Saquei. Cara, isso é interessante, hein? Entendeu? Isso vale um assunto à parte, porque eu tava... Cara, a gente vai conversando, vai pensando em um monte de coisa. Tô vendo, você viaja. Pois é, cara. Porque eu lembro de um papo que eu tive com você, de você falando comigo assim, cara, geralmente uma empresa, o que ela recebe de lucro, ou de... Não vou falar lucro, né? Mas ela consegue capturar de recurso financeiro, para ela ter um ciclo de vida saudável, se você que me falou, você investe 30%, reinveste 30%, ou você separa aquele valor para, enfim, outras coisas. E o restante do lucro, talvez, você vai ter que repartir nisso, né? Para o labore e no final do ano você fazer essa retirada. Isso é legal de falar, hein, cara? Porque Muito legal. a maior dificuldade que eu acho que o brasileiro tem hoje, você pode me corrigir, é como ter uma vida financeira saudável, principalmente quando a gente está empreendendo. Porque eu, particularmente, lá atrás, quando eu abri aquele CNPJ, eu pensava, cara, beleza, o que caiu na conta da empresa, me dá, mano, é meu. E não funciona assim, né, cara? Pelo que você me explicou aquele dia, falando contabilmente, existem meios a gente fazer uma contabilidade legal, para a gente não cair nas ciladas, tanto do desenquadramento, seja MEI, seja Simples Nacional, mas também para a gente poder ter uma vida saudável e também saber o que eu posso retirar daquela empresa para eu poder usar no meu dia a dia, para poder pagar as minhas contas. Exatamente. E também para eu poder saber quanto eu vou ter que reinvestir e quanto que eu vou ter que pagar. Cara, isso vale o... Cara, ó, eu tive que estudar muito, né? Então, as minhas formações todas e tal. Mas, por isso que eu, brincando contigo, eu me defino como um assessor empresarial. Eu faço uma assessoria, né? Que, querendo ou não, eu tenho que usar um pouco de psicologia para falar com o meu cliente, né? Eu tô falando de uma forma chula aqui, tá, gente? Eu não tô falando que eu sou psicólogo, Sim, claro. tá? Até porque é uma profissão que merece seus parabéns aí, que, né? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu tenho que saber lidar com o meu cliente. Cada cliente é de um jeito, né? Essa vida financeira de separar o que é da empresa, o que é do sócio ou dos sócios, né? O relacionamento dos sócios entre eles, quando chega aqui na contabilidade, né? Então, eu faço uma assessoria, eu assessoro a pessoa física e a pessoa jurídica. Quando chega cliente para mim aqui, eu não vejo só o CNPJ. Eu estou preocupado com as vidas que ela é responsável, ou os funcionários, tá? Em acompanhar de acompanhar a faixa salarial, se está dentro da lei, os descontos legais, se é isso mesmo ou não, tal. Equalizar tudo isso. E também o do sócio, cara, o CPF responsável pela empresa. Porque a empresa não existe sem os CPFs de funcionários e sem o CPF do sócio, tá? Ela não tem, ela é um organismo burro. Ela não tem vida própria, né? Ah, não, mas eu deixo a minha empresa lá na mão de um funcionário meu de confiança e ela se toca. Inativo. Mas isso não é isso que eu estou dizendo, né? Sempre tem uma cabeça por trás, né? Pensante ali. Um CNPJ inativo. Não. Quem fez isso? Chegou um amigo meu aí, barulho, né? Que inclusive né, está nesse podcast. Não, cara, eu tenho um CNPJ aí antigo, 2009, mas ele tá inativo. Como assim inativo? Não, eu não uso ele, parei ele. Não, isso não existe, gente. Tem que dar uma manutenção mensal, né? O cara me pediu, eu falei, cara, na hora, conversando com ele pelo WhatsApp, ele falou, cara, me passa os seus acessos ali dessa empresa, porque eu quero ver isso, cara, né? Aí falou, pior que ele falou comigo assim ainda. Ô Gui, cara, vai ter que pagar uma multa. O bicho, na hora, eu gelei. O bicho gelou, né?
Eu falei, meu Deus do céu, cara, não é possível, eu tenho uma multa pra pagar e pelo tempo, né, cara, fiquei preocupado, foi pelos anos. Mas, Mas graças a Deus eu fui te perguntando pra você ver, né? Como que é uma assessoria. Eu fui te perguntando, tá, Gui, mas você não tem movimento desde quando? Tá, você não tem movimento mesmo nessa empresa? Você nem conta bancária tem nessa empresa? Você não movimentou nada? Não, né? Tá, então caracterizou, não teve mesmo? Puxa aí, verifica, não teve mesmo. Então você não teve uma documentação? Precisa pausar? não. Você não teve mesmo? Você tá, beleza, então ó, eu vou assumir essa responsabilidade técnica aqui com o meu CRC, tá? Você me passa a procuração, daí que eu te pedi lá, né? Eu te instruí lá no Acesso Gov e tal. Me passou procuração. Hoje o seu CNPJ está na procuração da minha empresa, outorgou um acesso ao meu CNPJ, ao meu CRC, né? Passou a responsabilidade técnica contábil para mim. Eu puxei amplamente a sua empresa em todas essas esferas, município, estado, federação, tal. Entreguei todas as obrigações acessórias mensais como sem movimento, tal. Só que teve uma situação do DCTF Web, que desde o mês 10 de 21, pelo menos esse mês deveria estar entregue sem movimento ou com, né? É uma habilitação para essa obrigação acessória. Fiz e deu uma baita multa aí de R$50, né? Eu paguei o boleto até rindo, falei, Mas isso porque você não teve movimento, tá? Cara, se você tivesse movimento, teria que pagar todo o imposto devido, todas as retenções, com juros multa. E o legal também foi que, pelo menos a gente conseguiu ver também que o contador, que era meu contador na época, pelo menos ele estava fazendo um trabalho mês a mês ali, né? Mês a mês, sem movimentação. Sem movimentação. Então, para você ver, tem muita gente que larga a empresa e quando vai ver, o CNPJ está lá com status inativo, tá? Ou muitas vezes até cancelado, tá? Mas inativo por omissão de declarações. Isso dá uma dor de cabeça, cara, porque tudo é custo, né? Tudo é despesa, tudo é dor de cabeça para aquele empresário. Então, se não está movimentando um CNPJ e não tem intenção de movimentar, busca regularizar e baixar para não te gerar despesa futura, porque isso pode pingar para o CPF do responsável. Aproveitando, cara, porque, por exemplo, esse CNPJ, se você falou que ele era do Simples Nacional? Ele é do Simples. Ele é do Simples Nacional, né? E ele é um CNPJ que a gente tinha uma loja, na época meus pais tinham uma loja e a gente utilizava ele para poder fazer toda a parte de vendas e tudo mais. E, cara, o que eu fazia? O que eu fiz na realidade? Eu assinei o Serasa.org.com, não lembro qual que é, o Serasa, né? Para monitorar. Para monitorar tanto meu CPF quanto meu CNPJ. Então, todo mês, basicamente, eu baixava o relatório e falava, cara, não tem nada de pendência naquele CNPJ. Mas no Serasa, Gui, é mais de protesto. Ah, saquei. Tá? Que nem o estado de São Paulo, eu falo do estado de São Paulo como exemplo, mas os outros também estão fazendo isso, alguns, né? Quando você deve ICMS, que nem empresas do Simples Nacional que extrapolam limites, começam a pagar ISS, que é de serviço municipal, e ICMS estadual, a parte daquela guia DAS. E existe também ICMS de FAO, ST, né? E também empresas do lucro presumido paga cada guia uma situação, tá? Se você deve ICMS e passa de uns meses e você não regularizou, eles estão transferindo a dívida do Estado para o cartório. Então eles te protestam. O fato de te protestar sujou o seu CNPJ. Você vai ter dificuldade de compra. Né? Muitos fornecedores vão pesquisar antes. Opa, mas ele tem nomes... O CNPJ está com restrição, nome sujo, né? Eu não vou vender para ele. Sabe? Então,
O Serasa ele vai monitorar mais essa parte de protesto, mas a parte legal da coisa em si, de impostos na esfera administrativa ainda, que não foi para protesto e tal, é com a ajuda de um contador, de uma assessoria. E voltando naquela situação que você me disse lá, que eu te comentei de uma vida, de um ciclo saudável, né? Muitos especialistas utilizam uma porcentagem, outros outra, né? Eu sigo muitos especialistas de economia, assisto muitos vídeos, não vou citar nomes aqui agora porque eu não sei se eu posso, né? Que envolve situações legais aí, tá? Mas eu vou me informar pros próximos se eu posso, né? Mencionar porque o mundo tá chato, né? Então a gente tem que ter dedos pra tudo, né? Então a gente tem que ter um senso assim. Eu oriento os meus clientes. Sobrou aquele lucro final do ano, divide por 3. 1/3 mantém na sua empresa. Investe nela mesmo. Ou deixa guardadinho lá. Certo? O outro usa meio que para marketing. Ou para um incentivo interno, compra estoque, não sei, né? E 1/3 distribui para você ter uma vida saudável, sabe, financeira. Então você usa só 1/3, basicamente, né? Tá? Ah, mas eu preciso esse ano demais. Tudo bem, esse ano é um lucro que sobrou lá, esse ano tudo bem, né? Mas tenta guardar, cara, porque muitos empresários pensam só no hoje, né? Mas pensa lá na frente, se aquele dinheiro tá ali, aí que você vai ter que ter uma educação financeira, né? Tá? E uma assessoria contábil pode te mostrar esses caminhos de pedra aí, sim, né? Vão ter tropeços, vão ter tal, mas, né? Aí que tá a diferenciação de alguns profissionais para outros, né? Também, né? Sim. Mas isso eu dei uma pincelada voltando aí no que você disse. Mas quanto a essa situação que você me perguntou, essa última... Tentando lembrar aqui do... Ih, também. Não, você me perguntou, mas e se eu vendo um carro? Ah, sim. Né? Então, esse carro estava no nome da empresa? Se você tá... Não é? Pode estar no meu nome, mas... Mas você quer que caia no nome da empresa? Aí foi depositado na conta da empresa. Não tem lógica. Não, totalmente errado. Pelo que você me explicou agora, totalmente errado, né? São 2 mundos separados, entendo isso agora. Mas... E se cair na conta da empresa? E se cair na conta da empresa? Reverte esse lançamento imediatamente. Caiu na conta da empresa. Para cair algo para você receber um valor no nome da sua empresa, você tem que ter uma contrapartida, que é a partida. Onde se inicia essa operação? Em uma venda de serviço ou de produto. Você vendeu serviço ou produto, você não vai emitir nota disso. Então você tem que reverter isso. Manda para sua física. Se o carro estava na sua física, certo? Manda para sua física. Daí nós vamos ter que depois acompanhar se a declaração de imposto de renda da sua física continha esse carro. Entendi. Ou se não. Né? Mas é um outro tratamento. Existe uma forma, ou... Existe? Claro que existe, mas qual é a forma de eu pegar um recurso financeiro do meu CPF e jogar ele para o CNPJ? Porque imagina, eu quero investir um dinheiro que é meu na sua empresa. Na empresa. Não, mas aí nós estamos falando de uma outra situação também. Você é sócio desta empresa. Você quer fazer um aporte financeiro na sua empresa para desenvolver algo, certo? Desenvolver um produto, investir, pagar dívida. Pagar dívida. Ok. Existem diversas maneiras. Uma delas é o quê? O sócio emprestando dinheiro para sua empresa. Saquei. Você contabilmente pode emprestar dinheiro para sua empresa, daí contabilmente a gente abre uma conta para organizar isso, tá? Onde o Guilherme vai emprestar dinheiro para sua empresa na data tal, através de transferência bancária
identificação, número tal, entendeu? Saquei. Toda a rastreabilidade. Daí você usa isso. Conforme a empresa for tendo possibilidade de te devolver este recurso, ou mensalmente, ou tal, você pode ir devolvendo para o seu sócio. Agora, se um terceiro emprestar dinheiro, daí tem que ser feito algo documental, um contrato de mútuo, né, registrado, né, assim, reconhecido firma, um contratinho de mútuo onde diz que aquela pessoa ou aquela empresa, um terceiro que não tem nada a ver com aquele negócio, né, esteja emprestando dinheiro, daí vão ter que ter cláusulas certas, né, tá nesse contrato para ser legal. E também existe o investidor anjo. Saquei. Né? Não, eu quero investir, Tadeu, quero investir na empresa do Guilherme. Eu faço um documento formalizado que eu sou um investidor anjo. Quero investir na sua empresa para você desenvolver isso. Só que lá na frente eu posso te cobrar, dependendo da determinação daquele documento feito, um retorno para mim. Uma pergunta. A partir do momento que ele já está finalizando já, mas a última. Não, a gente tá aqui. A partir do momento que, falando de investidor, eu, Guilherme, estou reinvestindo na minha empresa um determinado valor, uma quantia, sei lá, alta. Isso pode gerar desenquadramento? Ou não? De investimento, não. Não. Porque a empresa, ela pode captar recursos para ela, tal. Ela tem que ter poder de pagar aquela dívida. Certo? E se ela desenquadra, Gui, se ela não cumprir com as suas obrigações perante Receita Federal, perante Estado e perante município. Mas você concorda que é um dinheiro que ele está vindo de algum lugar e, de certa forma, ele vai contribuir para o crescimento da empresa, ou a empresa vai utilizar aquele recurso da forma que ela quiser? De certa forma, ela recebeu aquele dinheiro, certo? Sim, mas é um outro panorama, não é da parte fiscal da coisa. Você desenquadra quando você deixa de pagar impostos. Ah, saquei. Tá? Agora, você está me perguntando isso por causa dos limites do MEI de faturamento, vai? Realmente sim, eu Né? pensei no meio. Não. Que nem o MEI, ele pode obter um empréstimo, tá? De 100 mil em um mês lá, para ele desenvolver um produto ou para buscar crescimento. Se ele conseguiu buscar crescimento ou não, é outra história. Esse dinheiro entrou na conta, mas esse dinheiro tem uma origem, ou um contrato de empréstimo, Saquei. de um terceiro de banco que seja, mas ele consegue justificar aquilo ali. Sabe? É porque, na realidade, a origem é diferente, não é um Não é uma venda, não um faturamento. faturamento. Justamente, essa parte. Exatamente. Entendi. Você viu como que é legal, né? Pô, mas curti o papo, hein, mano? Acho que foi legal, hein, cara? Hoje a gente explanou bastante coisa aí, né? Coisa. Eu sou meio doido assim, gente, mas Gente boa. Mas- É doido, mas é gente boa. bota fé, bota fé. Cara, valeu demais por esse papo. Eu acho que vai dar quase uma hora, mais ou menos, de Maravilha. papo aí, que eu tô vendo ali pelo nosso relógio. Os nossos editores vão ter um puta trabalho. Nossa, vai ficar em noites e noites. Nossa equipe de 2 aí. Mas valeu a pena, hein, mano? Valeu a pena. Eu acho que a gente começou falando do assunto legal e acabou indo para outros assuntos, mas eu acho que ficou bem claro também a questão lá do desenquadramento. Que Ficou legal. a gente pode falar de outros assuntos relacionados, mas eu acho que vale a gente falar também no próximo. A gente falou um pouco de desenquadramento, mas eu acho que pra gente poder sair um pouco dessa esfera, poderia falar, cara, de como a gente pode fazer com essa parte contábil. Você falou questão de 1/3 do valor ser reinvestido. O que você sugere, por exemplo, para poder ter uma melhor administração financeira da empresa, além das questões contábeis? Como que Podemos. eu acho que fica legal, Cuida cara. junto disso daí e tenta ajudar, né? Porque, gente, o intuito desse podcast qualquer aí, né? É a gente conseguir chegar até vocês e vocês também mandarem dúvidas pra gente, né? O Gui, engenheiro de software, né? É assim que eu posso te Meu papel hoje é engenheiro de software. né? Mas ele tem, assim, outras formações, ele tem conhecimentos, né? Gerais também. Eu sou um entusiasta da tecnologia aí, mas não manjo nada.
mas a minha parte é mais empresarial. Sou empresário, já tive em outras empresas de outros ramos também, né? Sou sócio de uma contabilidade e assessoria empresarial hoje, que é o meu foco há uns anos já né? E a gente busca orientar, né? E também, gente, buscar parceiros também, economistas, de outras áreas, né? Empresários aí que queiram vir conversar com a gente aqui, né, Gui? O que você acha? Cara, eu conversei essa semana com um cara que chama César Malva. Ele é de UX e UI, chama User Experience. A gente acha que é uma área voltada muito para tecnologia, mas ela fala muito da identidade visual da empresa, sacou? E ela fala também da identidade visual do produto, do aplicativo, do site. Sim. E é muito legal, cara. É muito louco isso, porque não é só criar algo, né? Você tem que ter toda essa dinâmica. Tem uma dinâmica enorme por trás, né? Quero trazer ele aqui, viu, O César? público que você quer, né? Tudo isso, né? Eu quero trazer o César aqui, próximo episódio. Puta, maravilha. Não sei se vai ser no próximo, mas eu quero trazer nos próximos, né? Ele é um cara que trabalha comigo hoje dentro da empresa e ele conhece muito dessa parte. Então, ó, empresários, tá? Nós estamos em Guarulhos, né? Sim. Tá? Mas, se for o caso, a gente tem, então, alguma estrutura de videoconferência, e não sei, né? Sim. Não, dá pra fazer. Tá? Empresários, especialistas de determinadas áreas, economistas aí, tal. Quem tem algum canal aí na internet também que queira crescer com a gente, né? Junto aí, a gente não tá visando algo assim, nós vamos ser único e exclusivo. Não, a gente quer conversar, a gente quer conversar com empresário, com especialistas, né? Vou tentar também trazer especialistas, né? Eu falo sempre tentar, porque eu nunca prometo nada. Que eu não trabalho com política. Então, a gente tem muita coisa para conversar, nessa conversa meio que informal, descontraída e tal, né? Pra gente ajudar, orientar. Até mesmo eu tava conversando essa semana com a Fernanda, trazer as meninas, né? Pra falar sobre autismo. A Rebeca fala muito na área dela hoje, que tava falando muito atendimento. E tenho certeza que vai surgir dúvidas delas e dúvidas nossas e dúvidas Que legal, hein? Bom demais. A você, muito obrigado pela audiência. Se você quer apoiar a gente, comente aí aqui embaixo no YouTube, né? Coloque aí sua mensagem nos comentários. Clique no sininho. Pode ficar aqui. Não sei. Compartilha nas redes sociais. Estamos aprendendo, hein? Instagram, um pode qualquer. No YouTube também pode qualquer. Então fica super à vontade para poder nos seguir e sugerir também melhorias. Beleza? Isso aí. Valeu demais, hein, cara? Obrigado mais uma vez aí, gente. É nóis. Gui. Vai subir a vinheta. Se tiver a vinheta, né? Se prepara. Valeu, turma. Gente, um beijo para todos. Muito obrigado. Até mais.